A plenitude de Cristo nós a recebemos, porque Cristo é pleno. Quando nós o recebemos na nossa vida, quando Ele vem ser a nossa própria vida, Ele vem com a sua plenitude, como a palavra nos diz. Mas acessar e manifestar essa plenitude é um processo de crescimento, como os versículos 14 e 15 dizem, onde nós saímos da meninice e somos chamados a ocupar um lugar de maturidade. E isso é crescer espiritualmente. O fato de termos nascido numa família cristã, alguns usam a expressão no berço evangélico ou dentro de uma família com tradição católica, por exemplo, será que isso é suficiente para aferir o nosso crescimento espiritual? Afinal, vivemos a vida toda na igreja? Será que o nosso tempo de conversão, o tempo de casa, o tempo de igreja, será que isso aponta o nosso crescimento espiritual? Será que a ocupação que muitas vezes muitos de nós fazemos nas igrejas, as atividades com as quais nós nos envolvemos, iniciamos a nossa vida de fé ali assentados, ouvindo a palavra e de repente nos tornamos obreiros e dali é ministros, será que isso serve para aferir e para apontar o nosso crescimento espiritual? Ou talvez a quantidade de dons que nós possuímos e nos quais nós nos movimentamos dentro do corpo de Cristo, na igreja, talvez a quantidade de funções que desempenhamos, ou quanto nós conhecemos da palavra, quantas vezes nós já lemos a Bíblia, será que esses são indícios suficientes para apontar o nosso crescimento espiritual? Eu quero desafiar a você, aluno, a fazer essa reflexão na sua vida e quero construir algo com você à luz do novo pacto. Nenhum desses elementos que eu citei anteriormente, de acordo com o novo pacto, que é o pacto vigente, que em Cristo em nós, eles são suficientes para apontar o nosso crescimento espiritual. E eu quero trazer isso à luz da palavra e formar com você esse conceito. O que é crescer espiritualmente, de acordo com o novo pacto? E eu quero que você lance mão do texto de Efésios, Efésios capítulo 4. Ali em Efésios, Paulo faz o desenho da igreja. Paulo traz o desenho da igreja, o desenho divino da igreja que Deus sonhou. E nós vamos usar como texto base, ao longo desse módulo, o capítulo 4, do verso 11 ao 17. Eu quero que você medite nas Escrituras, releia e leia esse texto para que o Espírito Santo fale com você. E ali em Efésios 4:13, como você pode observar na sua tela, traz a definição de crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é conhecer e manifestar a medida da estatura da plenitude de Cristo. A partir de Efésios 4:11, a palavra vai traçando assim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe bem a partir do verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui, até o verso 13. Se você observar o que Paulo diz na carta a Efésios, ele nos fala que há um pleno processo de acesso à estatura de Cristo, à estatura completa de Cristo. Aqui está um processo de crescimento espiritual. No verso 4:13 está explícito o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Os santos, aqueles que possuem, que portam a Cristo, por que precisam ser aperfeiçoados? Para chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus e acessar a essa estatura. Veja, em Efésios, nesse verso, está estabelecido, de acordo com o novo pacto, o que é crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é acessar, é conhecer e acessar a estatura da plenitude de Cristo. E esse é o tema da nossa segunda aula desse módulo, a estatura de Cristo. Nós recebemos a Cristo, o varão perfeito, e crescemos quando acessamos e manifestamos a estatura dele em nós. Isso é crescer espiritualmente.